querido. Muito obrigada, meu Senhor, por essa oportunidade. Obrigada por ter preparado este momento, meu Pai. Espírito Santo, dirige este ensino bíblico dessa noite, meu Pai amado. Que a gente possa ter o entendimento, que a gente possa entender o que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai amado, Pai querido, agradeço pela vida de cada irmão que já se encontra aqui presente, por aqueles que estão no caminho, Pai. Traz a segurança. Pai, te agradecemos mais uma vez, Senhor Jesus. Fica conosco, Pai. Nos ajuda, Senhor, a entender. Nos ensina mais um pouco da Tua palavra, meu Pai amado e meu Pai querido. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos iniciar hoje falando sobre a alma. É a nossa quinta lição da IBAF, que é a alma, a natureza imaterial do ser humano. Como nós já começamos na primeira aula, começamos a dar uma introdução, falamos sobre a tricotomia, alma, corpo e espírito. Corpo, espírito e alma. Nós falamos nas 3 aulas anteriores, focamos bastante no corpo e hoje nós vamos iniciar falando sobre a alma. O texto áureo dessa noite é o Mateus 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E a leitura bíblica está em Gênesis 1, 27 e 28, Gênesis 2, 15, 16 e 17 e Mateus 10, capítulo 28. Em Gênesis 1, 27 e 28, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Em Gênesis 2, 15, 16 e 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E a leitura bíblica também encontra no texto áureo, Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A verdade prática é: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de paz e alegria. Na aula de hoje, a gente vai falar muito sobre cuidados com a alma, porque a gente tem que ter esse cuidado com a nossa alma para que o corpo esteja bem, para que o espírito esteja bem. Então é como nós devemos cuidar da nossa alma, porque uma alma desestabilizada, ela acaba com a vida do ser humano. Então assim, a gente acha que não, mas é muito importante ter esse cuidado sempre. E na primeira lição nós apresentamos um conceito preliminar da alma, demonstrando seu lugar na tríplice constituição do homem, junto do espírito e inseparável dele. Então são distintos, mas não se separam, como o pastor já vinha falando em aulas anteriores, né? A alma e o espírito, eles estão juntos, eles estão como se fosse uma folha, né? Ligada assim. Quando a folha está, eu em casa estudando, eu estava imaginando da seguinte forma: uma folha, a nossa folha da nossa Bíblia, ela está ali juntinha. Você consegue passar e separar, mas elas estão ali coladas, você quase não percebe a divisa. Assim a nossa alma e o espírito. Nós vamos nos aprofundar no conceito e distinção da alma.
Então, eles são atributos da alma. De volta ao Gênesis, que é o texto que nós lemos, que a alma é a parte imaterial do ser humano. É o que mais o diferencia dos animais. A nossa alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. Então, os atributos da nossa alma, a gente fica bem evidenciado em Gênesis 2:7, quando o Senhor fala: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, a alma é vivente. Ela é a parte imaterial do ser humano. Imaterial, não tem consistência, você não pode tocar. Você sabe que ela está ali, mas você não tem como tocar. Não é uma existência palpável, não tem forma física. E da mesma forma o espírito, que também não é palpável. A gente não tem, né, a matéria, e ele não pode ser tocado também. Ela faz parte é uma parte imortal do ser humano. E no texto áureo que fala, né, que a gente deve temer aquele que pode lançar a nossa alma e o nosso corpo no inferno. Que o homem, ele não pode. O homem, ele pode tocar na nossa vida. Ele pode tocar no corpo. Ele pode nos matar. Ele pode nos levar à sepultura, à morte. Mas ele não pode tocar na nossa alma. E quantas vezes nós temos temor do homem, que não pode fazer nada contra a nossa alma, porque a nossa alma é a que nós vamos dar conta para Deus no grande dia. É a nossa alma que vai se apresentar ao Senhor. O corpo vai desfazer ali na terra, a alma não. A alma é imortal. Então é a nossa alma que será apresentada diante de Deus, junto ao nosso espírito, que será devolvido ao Senhor. Então, por que a gente teme tanto ao que o homem pode fazer ao nosso corpo e não teme ao Senhor, que pode lançar tanto a nossa alma quanto o nosso corpo no inferno? E olha que terrível que é, né? E a gente vê isso diariamente. A gente tem temor, a gente tem medo, mas a gente não teme a mão do Senhor. Quantos aí fora, né, estão fazendo e acontecendo sem ter esse temor do Senhor Jesus? Porque teme o que o homem faz, mas não teme ao Senhor Jesus. Não é ter medo, porque quem tem medo não tem temor. Medo é diferente de temor. Eu aprendi que medo é diferente de temor. O medo, você tem medo de um inseto, você tem medo de alguma coisa que pode te acontecer no dia a dia. O temor não, o temor é diferente. Quem tem medo, volta a fazer. Quem tem medo, errou, vai voltar a fazer o erro. Quem tem temor, não. Porque você teme ao que pode te acontecer. E a gente tem que ter esse cuidado com a nossa alma sempre. E se preocupar. Porque é isso que nós vamos apresentar perante o Senhor. E na lição 1, ele volta a Gênesis justamente, né, por essa forma. Porque o Senhor nos criou. E aqui em Salmos 8, 3, 6. Faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu sustentas com o pão de lágrimas e lhes dá a beber lágrimas em abundância. Tu nos põe um objeto de contenção entre os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Que é falando justamente aqui na parte que o homem, ele é um ser pessoal, ele é criado com autoconsciência e autodeterminação. O Senhor nos fez, quando ele criou o homem, como representante. Ele deu o poder de governo sobre toda a obra que foi criada, só que o homem não entendeu que ele tinha o poder de governar sobre tudo aquilo que o Senhor Deus fez, mas não era dele. E ele não soube tomar conta disso como o Senhor entregou, né?
Visto que a gente tem, tudo remete, né? Sempre, todas as aulas a gente pode ver, está sempre remetendo à criação do homem, de Adão e Eva, e ao pecado. Se eles não tivessem pecado, a gente estaria tão bem hoje, né? A gente não precisaria ter tanto esse cuidado, essa preocupação, porque estaríamos ali na obediência. A alma em hebraico, ela é representada nefesh, e em grego, psique. Os atributos comunicáveis que o Senhor nos deu quando Ele criou o ser humano, que Ele criou a alma, foi o amor, a santidade, a justiça, a bondade. A alma, ela é frequentemente descrita como uma parte imaterial do ser humano, sendo sede da consciência, da identidade e da vida. Muitos, eles acreditam, né, que tem uma linha de pensamento, que eles são os dicotomistas, que eles acreditam que a alma e o espírito não se dividem, que é uma única coisa. Nós acreditamos, somos os tricotomistas, que nós acreditamos que alma e espírito juntos, porém distintos. Então, assim, são linhas de teologias que acabam indo para essas partes. Não vou entrar, até porque eu não tenho tanto critério para poder entrar nesses assuntos. Provavelmente, futuramente, em aulas mais para frente, o pastor deve entrar, porque vai se falar muito agora, a partir de agora, sobre alma e espírito. E toda vez que falarmos sobre alma, nós automaticamente estaremos falando sobre espírito, e quando falarmos com espírito, estaremos falando também, tratando com alma. A parte material do ser humano é o que mais o diferencia dos animais. Em Gênesis 2:7 nós vimos isso quando Deus criou Adão. O homem, ele recebe de Deus a capacidade de pensar, racional, moral e de escolha, distinguir o certo do errado. A comunicação de Deus com a nossa alma. O espírito, então, mais para frente eu vou falar, não vou atropelar aqui, mas mais para frente. A nossa alma é a nossa capacidade de nos comunicarmos com Deus, mas também com o nosso próximo. Em Mateus 15:19, nós temos aqui que o homem sem Deus, eles são corruptos, eles são maléficos e cheios de homicídio. O pecado, ele deixa a nossa alma doente. Então, por isso que a gente fala muito, né? Não vamos pecar, vamos tentar andar ali certo, em santidade, porque um pecado vai adoecendo a alma, você vai deixando de cuidar da alma, você vai deixando ela ali, e a alma é uma parte essencial. Então, se nós começarmos a fazer tudo errado, andar pelos caminhos errados, a gente vai acabar perdendo, né? Adoecendo a nossa alma. E depois, para curar a alma, a gente cura o corpo. A gente tem médicos que vão lá, que tomam conta, vão te medicar, vão te passar várias coisas para que você melhore o teu corpo. Mas a alma, só Deus que vai poder curar. E é tão difícil quando uma alma adoece, para poder voltar, ela enfraquece, ela sai dos caminhos. Quantos aí fora nós estamos vendo que estão com a alma adoecida? Então, assim, isso vai nos afastando dos caminhos do Senhor. Por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado. O homem, ele foi um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. O Senhor, ele fez representante, dando-lhe o poder de governo sobre toda a criação. Mas somos seres emocionais. Nossas emoções, elas devem ser vistas sempre como bênçãos. Nossa alma é responsável pelas nossas emoções. Então, durante o tempo que eu estava estudando, né, a pessoa que eu estava acompanhando para poder entregar algumas coisas para poder dar aula, ele falou que todas as nossas emoções, mesmo aquelas emoções que às vezes a gente acha que não é boa, a gente tem que considerar como bênção do Senhor. Porque às vezes uma emoção que a gente sente igual, nós somos passíveis de ira, nós passamos raiva, nós temos amor,
Então, às vezes, num dia, nós temos todas essas emoções. A ira, a gente fala-se na Bíblia, né? Ireis, mas não pequeis. Nós temos que nos policiar, nós temos que tentar andar ali para não irar. Mas é impossível nesse mundo. Então, a gente não pode ser hipócrita de falar: eu não me iro. Eu sou um ser santificado totalmente. Não. Se nós estivéssemos santificados totalmente, o Senhor já teria nos recolhido. Nós não estaríamos nesse mundo corrupto para poder nos contaminar novamente. Então, assim, nós nos iramos. Muitas vezes a gente passa por algumas situações, ou é no trabalho, às vezes na família, às vezes com o nosso próximo, às vezes uma palavra que alguém fala, mas a gente tem que ter essa consciência de irar e se ajoelhar diante do Senhor, pedir perdão para Deus. Falar: Senhor, me perdoa. Eu irei, foi um momento de fraqueza. Todos nós somos fracos. Nós somos fortes porque o Senhor nos fortalece todos os dias. Mas nós somos fracos. Nós temos que admitir a nossa fraqueza diante de Deus. E pedir para Ele: Senhor, nos cura, né, dessa emoção que nós tivemos agora, que por um momento ali, ela me levou ali para um lado que não é o certo, mas que o Senhor possa, né, me limpar, me purificar em todo tempo, em todo momento. Existem vários debates, linhas teológicas que saem completamente das Escrituras, que vão nos ensinar várias coisas ali, que se a gente não tiver cuidado, a gente vai acabar, né, saindo, que nós mesmos estudamos, quando estudamos sobre as heresias contra a igreja. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que nosso ouvido ouve, aonde nossos pés nos levam, aquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que às vezes a gente acha que está fazendo certo, e a gente quer, e a gente vai e escuta. A minha primeira pastora, ela falava muito, uma comida que a gente coloca muito tempero, uma hora ela vai fazer mal. Da mesma forma, a gente ouvir muita coisa e não filtrar o que está ouvindo, porque assim, nós temos que entrar num culto, independente de onde seja. A gente tem que ir ou num culto, ou numa roda, né, que estivermos falando sobre Deus, nós temos que entrar com 2 sacos. Um saco, ele tem que ter fundo, o outro tem que ser sem fundo. Porque aquilo que não vai nos edificar perante o Senhor, a gente tem que lançar nesse saco sem fundo e esquecer, deixar passar. E aquilo que vai servir para a nossa vida, aquilo que vai nos edificar, aquilo que vai fazer bem para a nossa alma, nós temos que guardar. Porque às vezes a gente vai, por isso que é bom, né, como o pastor mesmo fala, que a gente tem que, quando a gente está no culto, a gente tem que ter conhecimento da palavra do Senhor. Porque às vezes a pessoa que está aqui é cheia de unção, mas você não sabe como está a vida dela lá fora. E às vezes a pessoa fala uma coisa que está ali fora, né, do que o Senhor está falando nas Escrituras dele, na palavra. Se nós não estivermos alicerçados aqui, se nós também não tivermos o conhecimento, se não buscarmos esse conhecimento, o que vai acontecer? A gente vai começar a falar amém para tudo. E aí aquilo vai sobrecarregando a nossa alma, vai sobrecarregando. Vai chegar um ponto que você vai achar que está no caminho certo e não está no caminho certo. Quantas vezes já aconteceu isso conosco? De ouvir e achar que está tudo certo. Por quê? Porque não conhece as Escrituras. Porque é isso que Deus falou. Porque muitas vezes, todo homem que sobe no altar, ele tem aquela unção do Senhor, mas tem muitos que você não sabe como está vivendo lá fora. Às vezes prega algo aqui em cima, né, e lá fora é totalmente diferente. A gente não conhece o ser humano, a gente não conhece o coração do ser humano. Só o Senhor conhece. Então tem coisas que vão nos edificar, mas tem coisas que melhor deixar. Então eu sempre entro. Uma coisa que eu aprendi que eu achava muito engraçada, ela falava, 2 sacolas. Uma sacola você descarta, a outra você guarda, porque vai te levar longe.
tomar cuidado com as nossas emoções sempre. Porque às vezes no momento de uma emoção, a gente acaba falando uma coisa que vai machucar o nosso próximo. E aí vai ferir a alma do nosso próximo, e às vezes a gente nem sabe, né? Às vezes a gente fala alguma coisa que pra gente ali naquele momento fala, falei, mas não, nada. Só que nós não sabemos como está o coração do próximo. Nós não sabemos como foi o dia dele. A gente não sabe como ele está no trabalho, como que ele está na casa dele. A gente não sabe se ele passou por algum problema no decorrer daquele dia. E às vezes uma brincadeira, porque o homem tem muito disso, né? Foi uma brincadeira. Mas foi uma brincadeira que às vezes atingiu um ponto sensível, porque a gente não conhece o nosso próximo profundamente como o Senhor. A gente vê aqui nossos rostinhos, a gente está rindo, está sorrindo, mas só Deus sabe como está o coração de cada um que entrou aqui nessa noite. E aí às vezes eu, ou mesmo quem está sentado, fala uma coisa, achando que não está falando nada, e está ali ferindo. Quantos irmãos são desviados dos caminhos do Senhor por causa de uma palavra, por causa do calor da emoção do momento, a gente não vigiou e acabou fazendo uma ferida que talvez já estivesse aberta, a gente jogou mais sal ainda. Então, muito cuidado. Nós temos que ter cuidado, principalmente porque a nossa alma é que comunica com o nosso próximo. Então, tomar cuidado quando vier aquele pensamento, vamos repreender. Não é do Senhor. A gente tem que se colocar sempre assim. Eu às vezes me coloco, irmãos, eu vou falar, ser bem sincera. Eu muitas vezes faço dessa forma, mas muitas vezes eu não penso. A gente não tem empatia pelo próximo, né? Que é o falar, você tem que ter empatia pelo próximo. Mas assim, nós temos que nos colocar no lugar do próximo. Olhar e imaginar assim, isso que eu vou falar, eu gostaria de ouvir? A gente não tem esse hábito. Eu falo por mim mesmo. Eu falo aqui na frente, mas eu às vezes não tenho esse hábito. Às vezes eu tenho cuidado, mas nem é sempre. A gente não para pensar, será que uma brincadeira que eu vou fazer com o meu irmão, com a minha irmã, será que eu gostaria que fizesse comigo? Porque no outro, é o outro que vai sentir. Mas e eu? Será que um beliscão que eu for dar no irmão, será que se alguém der em mim eu vou gostar? Então é isso que a gente tem que tentar habituar, né? O nosso ser ali, caminhar, e a gente tem que nos colocar, ter a empatia. O que falta no ser humano hoje, diz as Escrituras, que o amor de muitos se esfriaria com o decorrer dos tempos, e quando fosse se aproximando mais e mais a chegada, né, do final mesmo, que o Senhor virá buscar a sua igreja. Mas nós que estamos aqui na casa de Deus todos os dias praticamente, a gente, será que está fazendo o que aprende? Ou a gente aprende aqui, chega ali na porta, a gente esquece, a gente separa. Às vezes a gente vem de casa carregado de problemas, chega na porta, o problema fica aqui. Aí entra, aí adora o Senhor. Aí, quando chega ali na porta, ó, Senhor, minha adoração vai ficar aqui. Aí chega lá fora, não, agora eu vou fazer tudo. Não estamos vivendo duas vidas. A gente tem que procurar pensar, porque às vezes nem sempre o que está dentro da casa do Senhor está fazendo o correto. Nós, o cristão, até a gente ouve muito falar, por que a gente tem tanta resistência quando a gente vai fazer um evangelismo? Uma pessoa que não é, cristã, que ainda não conhece o caminho, ou que está ali, tem aquela visão, quando a gente vai para uma outra religião, uma pessoa que segue uma outra religião, que a gente vai falar do Senhor, por que a gente tem tanta essa resistência? Porque o cristão criou como é que eu posso usar um termo? Irmãos, não é para ofender, tá? Mas é assim, o cristão, como muitos, são como os fariseus, hipócritas, estão dentro da casa de Deus achando, a gente fala lá daqueles que falam que só eles vão subir ao céu, só eles que estão salvos. Tem muito cristão que faz isso. Tem muito cristão que fala assim, eu sou santo, eu já conhecia o Senhor, eu estou certo,
E isso é um pecado, isso é um erro que muitos estão cometendo, e às vezes estão cometendo por falta de conhecimento, por às vezes não estar numa aula bíblica, porque a gente aprende tanto, né? A gente tem aprendido tanto dessas lições que o pastor iniciou aqui, são pedacinhos que vão agregando na nossa vida. Então a gente tem que procurar, isso são bons hábitos, né? Falar, não, eu não sou santo. Muito pelo contrário, a gente às vezes é até mais pecador do que aquele que não conhece a palavra, porque aquele que não conhece a palavra, ele ainda está ali perdido. A gente conhece e está fazendo errado. Então a gente tem, né, que tentar cada vez mais para que a nossa alma possa ser alimentada de coisas boas, para que a nossa alma, quando a gente apresentar ao Senhor, a gente possa apresentar uma alma limpa, sem nenhuma mancha. A gente fala, Senhor, foi difícil, não é fácil. Vou falar para os irmãos, não é fácil, mas a gente vai conseguir. Porque a gente está tendo essa base, a gente está tendo esse ensinamento. Então vamos aproveitar, né? Cada momento que a gente estiver aqui numa aula, alguma coisa ali a gente vai absorver para a nossa vida. E lá na frente a gente vai falar, não, mas não é assim. Deixa eu voltar aqui. Uma pregação que teve uma quarta-feira à tarde, que a Adriana, que estava fazendo a nossa direcionamento, eu achei muito engraçado ela falar assim, vamos recalcular a rota. Eu não esqueci mais, para vocês verem. Olha como a gente às vezes vai pegando, né, de cada culto, de cada ensinamento. Recalcular. Então vamos recalcular essa rota, se estiver ali fora do que o Senhor quer para a nossa vida, vamos parar. Não é errado, né? Não é você parar e falar assim, eu tenho tantos anos de caminhada com o Senhor, mas espera aí, eu acho que ali atrás eu dei uma desviada no caminho, acho que eu quis passar um buraco ali para o lado, e aí saí um pouquinho do caminho, deixa eu calcular, deixa eu voltar, porque isso vai fazer bem para a alma, né? Que é o que nós estamos falando, muito de alma, mas é porque é o que nós vamos, né, tratar no dia de hoje. 1.2, entre o espírito e 1.2, entre o espírito e o corpo. A alma do homem é sua personalidade ou distintivo pessoal. Os três principais atributos são emoção ou sentimento, razão ou intelecto e volição ou vontade. É, portanto, a sede dos afetos, raciocínio, impulsos, desejos e decisões. Então, olha como a nossa alma, ela direciona tudo que a gente vai fazer. A nossa vontade, os nossos desejos, aquilo que sentimos, todo o afeto, seja o ódio, seja o amor, nosso raciocínio, ela que vai comandar tudo. Às vezes a gente pensa que é o nosso cérebro. Não, nosso cérebro, ele recebe, mas é a nossa alma que acede, a nossa alma que vai enviar. O ser humano, ele emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente seus semelhantes. Então nós podemos dizer que a alma funciona entre o espírito, que se conecta com Deus. Então o nosso espírito, ele vai se conectar com Deus, e o corpo, que vai se conectar com o mundo dos homens. A razão ou intelecto ligado ao espírito, que é a função dele, a nossa alma é apegada ao espírito, não vai se separar, não, ela se distingue, mas não se divide. Em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
Então, nesse versículo ali, bíblico, a gente consegue entender essa parte que fala que ela é junta, que ela não se separa, são distintos, mas não se separam. Porque vai dizer, né, que a palavra do Senhor, ela é a única que consegue dividir ali, fazer essa divisão. Cuidar da nossa alma, o homem se tornou alma vivente. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do Espírito. Para ter comunhão, comunicação com o próximo, a alma ela utiliza os nossos 5 sentidos: o pegar, o falar, o ouvir, o toque. Então essa é a comunicação da nossa alma com o nosso próximo. E o Espírito que está ali junto é o que vai fazer a nossa comunicação com o Senhor. Aqui também fala na própria revista, né, o pastor, ele coloca na lição o Cântico de Maria na casa da prima Isabel, que é uma típica cena dessa tríplice, né, disso que nós acabamos de falar, em Lucas 1, 46, 47. Que é a interação integral. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. No momento que a gente conhece, né, a história, no momento que Maria vai visitar Isabel, a criancinha que estava no ventre de Isabel se alegrou com a chegada, porque ele sentiu a presença do Espírito. A alma dela se alegrou e se comunicou com a sua prima. Então, nessa passagem, fala sobre toda essa integralidade, que é o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Elas se abraçaram, corpo, toque. A alma delas se alegraram, o espírito delas, porque a criancinha reconheceu que ali encontrava-se o Salvador. Então foi essa comunicação das 3 partes. Por isso que fala, né, que ali nós estamos ligados. E assim, a gente falou bastante sobre corpo. Uma coisa que, assim, falando sobre a alma, mas acaba tendo influência sobre o nosso corpo também. Porque se a alma está bem, nosso corpo está bem. Um exemplo. Maus pensamentos, a gente guardar rancor, a gente guardar mágoa, aquilo vai adoecendo, vai trazendo doença ao nosso corpo. Então, assim, em como falar da alma, e não falar também nessa lição sobre o corpo. Né? Quantos corações, né, magoados, quantos corações que tem às vezes uma mágoa, às vezes não foi nem a gente que fez o mal para o próximo. O próximo fez mal para a gente, mas por causa disso a gente não libera o perdão. Por isso que a importância do perdão. Se a gente não libera o perdão, mesmo que o erro não seja nosso, a gente chegar e falar: olha, me perdoa, irmão. Isso que a gente vai guardando vai adoecendo. Aí vai adoecendo a nossa alma, vai adoecendo o nosso corpo, vai enfraquecendo o nosso espírito. E a nossa comunhão com Deus, nisso, como elas são integrais, é a integralidade do ser humano, isso vai acabando, nos afastando do Senhor. E cada vez que nós damos um passo para trás, afastando de Deus, nós vamos ficando mais doentes, cada vez mais doentes e enfraquecidos. Porque às vezes a gente não tem forças nem para levantar de uma cama e orar e pedir para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, da minha alma. Então, assim, a gente tem que estar sempre ali. Vamos cuidar bem, vamos deixar essas mágoas, deixar essas coisas no passado. Igual agora, final de ano, né? Até tem os memes que a gente dá muita risada, mas são memes assim que, se para pensar, quantos estão se deixando levar por esses memes? Que aí tem um meme que aparece um gatinho com uma cara fechada, aí aparece a frase: pronto, chegou um mês que aquele que não falou comigo o ano inteiro vai vir dar um abraço. Eu não quero nem saber disso. Não, gente, a gente tem que ser diferente, a gente tem que fazer a diferença, né? A gente fala, foi ruim, às vezes a pessoa não
não se preocupou com você o ano inteiro, te machucou o ano inteiro, falou coisas que não te agradaram, que não te deixaram bem, que te magoaram. Aí chega lá, dia 24, aí todo mundo esquece, mas esquece no dia 24, dia 25 volta tudo de novo. Aí onde é que está o perdão verdadeiro? Onde é que está ali, né, o perdoar e deixar no mar do esquecimento? Porque só porque é comemorado, né, é uma data que é comemorado o nascimento de Cristo. Não que ele tenha nascido nessa data. Nós aprendemos que não foi nessa data, não foi em dezembro. Mas é ali uma data que foi estabelecida para que a gente possa lembrar, fazer a lembrança, né, do nascimento de Cristo. Aí chega ali no nascimento, aí vem todo mundo, um abraça aqui, outro abraça ali. Ah, Feliz Natal, é isso, aquilo. Aí chegou no dia seguinte, esquece tudo aquilo. Aí começa novamente. Então não, a gente tem que ser, né? Nós temos que ser sim, sim, não, não. Nós vamos perdoar. Esse ano eu creio que nós vamos deixar para trás tudo aquilo que nos afligiu, tudo aquilo que nos magoou durante o ano aí, mas esquecer mesmo, deixar para lá, porque isso vai fazer bem para a nossa alma. O Senhor lá do céu, Ele vai se alegrar. É o nosso passo. Ao invés de a gente dar um passo para trás, distanciar do Senhor, nós vamos dar um passo para frente, nos aproximar mais do Senhor. Porque os dias estão se findando, irmãos. Quanto mais nós estivermos próximos do Senhor, mais nós vamos conseguir ali, né, agarrar. Como aquela mulher fluxo de sangue. Para ela era impossível ali chegar ao Senhor. Mas a persistência dela ali, ela foi firme. Ela foi naquele propósito. O nosso propósito, a salvação. Nosso propósito, nós estamos lutando pela nossa salvação todos os dias. Para a nossa salvação, a nossa alma tem que estar limpa de tudo que esse mundo tem. Esse mundo tenta jogar em cima da gente, né? Esse fardo pesado que o mundo ainda tenta lançar sobre nós. Naquele grande dia, nós temos que estar ali, firmes, fortes, consistentes. Nós temos que estar ali, levar até o final. É o que o Senhor nos entregou. Está difícil, está difícil. Vai ficar fácil? Não, não vai ficar fácil. A gente já sabe disso. O Senhor mesmo falou, no mundo tereis aflições, vocês vão passar por tribulação. Por que a gente às vezes é tão mimimi? Eu falo até de mim, às vezes eu esqueço que o Senhor prometeu que estaria comigo ali todos os dias. Aí vou lá e dou uma desviada, né? Falo, olha, e aí pensamos, se o Senhor voltar neste minuto, o que nós vamos entregar para Ele? Como nós vamos apresentar nossa alma e nosso espírito para o Senhor? Se Ele falar assim, olha, eu acho que eu até anotei aqui depois, mais para frente, lembrar, porque tem um versículo na Bíblia, né? Que se te pedirem, né, a tua alma, vigia. Eu acho que eu deixei anotado aqui, depois eu vou tentar lembrar, que fala, se te pedirem, né, a tua alma, hoje, nesse momento, como que ela estará? Para que lado ela vai pender? Para quem você vai entregar a tua alma? Será para o lado de Deus? Será para o lado do inferno? Porque hoje a gente não tem mais essa. Antigamente a gente fazia, né, as pregações que a gente ouvia, tinha muito cuidado para falar céu ou inferno. Mas só existe esses dois caminhos. E a gente não tem mais aquele tempo de falar assim, ah, não, aqui assim. Não, ou é céu ou inferno. Não existe ali uma terceira rota. E às vezes a gente tem tanto cuidado, né, de falar, a gente não fala, não quer falar, a gente falar o inimigo. Não, é Satanás que está mesmo ao nosso derredor. O inimigo é usado, ele é ousado, nós às vezes nos acovardamos. Então a gente tem que dar mesmo os nomes ao que é, às vezes as crianças, né? A gente tem medo às vezes até de assim, assustar, deixar as crianças assustadas, mas não existe. A gente não está mais naquele tempo de falar. Lucas 12:20. Mas Deus lhe disse, louco,
esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então a gente tem que andar ali e começar a viver mesmo a palavra do Senhor, a viver ela com intensidade, para que a gente possa, se naquele grande momento for pedido, para onde irá a nossa alma? É quando fala, temei antes aquele que pode lançar tanto a tua alma quanto o teu corpo no inferno. Nós vamos para o 1.3, a alma batida. Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. No Salmos 42:5. Os afetos da alma em relação a Deus, eles são vistos nesse salmo, nessa poesia do Salmo 42. Quando o salmista ele está conversando consigo mesmo, ele mesmo está falando: ó minha alma, espere em Deus, pois assim o louvarei. Ele está ali, o salmista, quando ele está passando ali por aquele momento, ele está ali perturbado de alma, ele está entristecido, ele está passando por uma situação onde a alma dele se encontra abatida, mas ainda assim, ele fala: eu vou esperar em Deus, porque eu vou louvar ainda a minha vitória. E quando a alma ela fica entristecida, ela fica perturbada, é impossível uma alma que está nessa situação abatida estar bem com os homens e mal com Deus, ou vice-versa, bem com Deus e mal com os homens. A alma, ela nos equilibra. Então nós temos que ter esse equilíbrio. Nós temos que estar bem todo o tempo, todo o momento, tanto com Deus quanto com os homens. A alma, ela reflete a nossa integralidade em todas as nossas relações. Ela fala muito dentro de nós. Então quando a gente está triste, quando a gente está abatido, e aí me chamou a atenção, porque na própria lição fala nos hinos, aqui ele deu 3 hinos, e aí fala no hino 193, que eu até deixei grifado aqui na minha Bíblia, que fala justamente sobre a alma batida. Quando a nossa alma ela não está bem, a gente reflete isso naquilo que nós estamos fazendo para Deus e naquilo que nós estamos fazendo com o nosso próximo. Porque uma alma batida, ela fica amargurada. Uma alma batida, ela não tem, nas orações, ela coloca Deus, muitas vezes, contra a parede. Ela com o próximo, vou usar o termo, ela é um bruto, é um ogro. A gente acaba magoando o nosso próximo. Se a nossa alma não estiver bem, a gente acaba externando isso e a gente acaba não vigiando, e por conta disso a gente acaba atingindo o próximo. A gente acaba falando coisas que não devíamos. E uma vez a palavra que é lançada, ela não volta mais. Você pode pedir perdão, você pode pedir desculpa, mas ela já foi lançada, ela não volta atrás. Então a gente, quando está muito triste, a gente tem que pedir para o Senhor: Senhor, vem, socorre a minha alma. No hino, no louvor da harpa, 193, por que te abates, ó minha alma, e te comoves perdendo a calma? Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Então, nesse momento, quando a gente se sentir ali caído, quando a gente tiver porque isso acontece. A gente não pode falar que não, porque acontece. Muitas vezes, às vezes acontece, muitas vezes no dia, muitas vezes na semana. Então, vamos procurar o auxílio do Senhor, pedir para o Senhor. Antes da gente falar qualquer coisa que a gente vai se arrepender depois, vamos pedir para o Senhor: Senhor, cuida da minha alma. Senhor, a minha alma, ela está abatida. Mas eu vou esperar no Senhor. Eu vou esperar porque o Senhor é o único que vai poder tocar aqui. O Senhor é o único que pode me livrar dessa angústia. E aí, nossa alma, ela tem sede de Deus vivo. Então nós temos que cultivar essa sede, nós temos que estar ali em constante oração,
Porque a oração, ela vai alimentar a nossa alma. Estar ali na presença do Senhor, quando estamos bem e quando estamos mal. Porque a gente lembra só do Senhor quando a gente está mal. Mas a gente tem que lembrar do Senhor quando nós estamos bem, para ter essa reserva. Porque aí, na hora que nós estivermos meio que desfalecidos, nós temos aquela reserva quando nós estávamos bem. Então, isso vai nos fortalecer. Isso vai nos ajudar a lembrar quem nos criou, quem é o dono do nosso corpo, quem é o dono da nossa alma, do nosso espírito, quem é que pode nos livrar, quem é que pode nos levantar naquele momento de angústia. A alma, ela é a sede das emoções, da razão, da vontade, expressando a personalidade humana criada à imagem de Deus. Se somos imagem e semelhança de Deus, então nós temos que trazer os atributos comunicáveis que o Senhor nos deu. Esse amor que o Senhor nos deu, esse cuidado que o Senhor teve conosco, né? A estabilidade de nossa vida cristã e nosso destino eterno depende de como cuidamos da nossa alma. Então, cuidar da alma é essencial para o ser humano, para que nós possamos ter a vida eterna. Não é só cuidar dela para estarmos bem aqui neste mundo, é cuidar dela pensando no eterno, na eternidade. Nós vamos para o 2, eu vou dar uma corridinha aqui. Tópico 2, a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. No tópico 2, 1.1, a distinção de substâncias. A alma, ela é a parte que nós vamos falar sobre tangível e intangível. Somos formados sempre que a Bíblia fala da alma, que abrange as duas substâncias, tanto o tangível quanto a parte intangível. A parte tangível é o nosso corpo, o intangível é a nossa alma, nosso espírito. Devido à sua inseparabilidade, alma e espírito estão apegados. Sempre que fala de um ou outro, ambos estão envolvidos. Então, em todo momento, quando falarmos da alma, nós estaremos automaticamente falando do espírito. Quando falarmos do espírito, automaticamente da alma. Nosso espírito, ele é o nosso intelecto, é o nosso raciocínio. A alma, se ela não estiver estabilizada, o nosso espírito também não estará. Em Mateus 10, 28, que é o nosso texto áureo. Novamente nós voltamos, né? Não temamos aqueles que vão matar o corpo, que não podem matar a nossa alma. Então, estabilizar a nossa alma, ter o cuidado de ter esse equilíbrio, essa estabilidade. 1.2, estaremos falando da imaterialidade e a responsabilidade pessoal. 1.2, ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus ele refuta as concepções antropológicas materialistas existentes desde a antiguidade. Nos nossos tempos modernos, um exemplo, o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. Aqui no texto fala em Lucas, no capítulo 16, 19 ao 31. Essa ideologia ateísta, ela nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. Isso é um perigo. A gente ouvir dizer, né, que não, é só o mundo aqui, isso aqui, não tem mais, depois disso o corpo morreu, acabou, não existe mais nada, então podemos fazer aquilo que a gente quer, que o nosso corpo deseja. Isso é um perigo para os dias atuais, é um perigo o cristão ouvir uma coisa dessa e acabar achando que isso é uma coisa certa, né? Lucas 16, 19, que vai falar aqui. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo
e vivia todos os dias regalado esplendidamente. 20, Joyce. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Eu não vou ler todo o texto porque a gente conhece, é um texto bastante conhecido, é muito pregado, né, que fala sobre rico e Lázaro, que é justamente aqui nesse marxismo, nessa ideologia de dizer que tudo que se vive é aqui. Um exemplo disso, o rico, ele usufruiu dos bens que ele tinha, ele neste mundo, ele aproveitou, ele bebeu, ele se deu a festas. O texto não fala, mas a gente, né, imagina que ele fez tudo o que podia e que não podia, tudo que era errado, tudo que não estava condizente com a palavra. E Lázaro, por outro lado, ele não viveu isso e ele, mesmo doente, mesmo tendo o corpo coberto de chagas, a gente entende, né, que o autor ele quer trazer, para a gente trazer esse parâmetro, que um viveu tudo aquilo que o mundo tinha para oferecer, achando que morreu o corpo, acabou, que não tinha pós-morte. E Lázaro não. Lázaro, mesmo com a sua enfermidade, ele viveu ali, eu acredito, né? O texto ele não nos fala ali, mas ele vai falar, né, de uma forma que a gente pode entender que Lázaro, mesmo no seu sofrimento, ele viveu dentro dos parâmetros do Senhor, nos caminhos do Senhor. Tanto é que quando eles morrem, aí o rico vai perceber, mas aí já é tarde demais. Ele já viveu tudo aquilo que ele tinha que viver aqui, porque ele achava, vou aproveitar a minha vida. Até numa das lições que fala, né, que eu coloquei, que uma das teorias dessas concepções materialistas, que é a aniquilação total. Então, morreu, não temos alma, não temos espírito. É uma heresia dizer isso. Porque nós sabemos, nós conhecemos as escrituras, né, que falam que nós temos sim, e que nós temos que nos preocupar, não é só com o que vivemos neste mundo, nos preocupar com o que virá depois que perecemos nesse mundo. E depois da morte, aí, essa concepção dessa teoria, que depois da morte não tem mais nada, não tem céu, não tem inferno, acabou aqui. Então, viver aqui e aproveitar enquanto estamos aqui. Ligado ao marxismo, temos também o hedonismo, que ele prega que não tem pecado, que a vida é só isso aqui, e ele busca o prazer, e você faz o que quiser. E aí, ele coloca assim, meu corpo, minhas regras. Então, é só isso que tem? Então eu vou falar assim, mas é por conta, né? Mas eu vou beber, vou fumar, vou me prostituir, vou me dar aos prazeres deste mundo, porque depois que eu morrer, eu não vou aproveitar mais nada e acabou. Eu vou para debaixo da terra e não tem mais nada. Então eles não se preocupam, né, com o que virá depois. Porque olha o perigo que é isso, que isso pode levar. Quantas almas vão se perder indo por esse caminho? É meu, hoje a gente ouve muito isso, né? É meu, eu faço o que eu quero. É meu corpo, minhas regras, minhas decisões, é meu. Olha como a palavra meu não se preocupa mais. Nós somos emprestados. Nós não somos nossos mesmos. Nós somos de Deus. Nós somos criação do Senhor. Foi criado para Deus. E aí a gente tem aquela coisa. Meu. Mas nem isso aqui é nosso. Não é nem isso. Nós compramos, nem o dinheiro que a gente comprou isso é nosso.
A gente trabalhou, a gente ganhou. Não é errado a gente viver nesse mundo e ter do bom e do melhor, porque o Senhor mesmo fala, né? Ele é o Deus do ouro, Ele é o Deus da prata. Então Ele nos dá essas condições. Mas é tudo emprestado. Filhos são emprestados, marido, esposa, o banco é emprestado, esse templo é emprestado, tudo que nós temos neste mundo é emprestado, nada é nosso, nem nós mesmos somos nossos. Então, pessoal, nesse tipo de teoria que leva muitos aí, é meu, eu posso fazer, eu faço, eu aconteço, eu vou buscar, só tenho uma vida mesmo, vou aproveitar, e aí depois, quando chegar lá, que aí vai ter a decisão, vai chegar diante de Deus só para receber a sentença, vai para o inferno, vai viver ali eternamente em dores. Aí você vai ver o que você aproveitou aqui, o que foi bom, porque tem muitos pratos que são bons aos nossos olhos, né? Mas aquilo que foi bom aos nossos olhos, que a gente aproveitou, que vou fazer porque me dá prazer, vou fazer porque eu me sinto bem, e aí depois? Porque aqui realmente é uma passagem. Nós vamos morrer, o corpo vai voltar para a terra, vai voltar para o pó, a alma vai voltar para o Senhor, o espírito vai voltar para o Senhor. A alma e o corpo vão ser lançados no inferno por causa de prazeres vãos que foram passados nessa terra. Então não se preocupou com o que vai ser lá na frente. Então vai ser muito triste, né? Viver em perdição eterna. Viver queimando. Viver ali em sofrimento eterno. Valeu a pena? Será que um prato oferecido nesse mundo, aquele prato bonito, né? Que o mundo oferece pra gente, nos tenta todos os dias, porque temos tentação. Enquanto estamos aqui, é uma tentação todos os dias. Nós, como cristãos, nós estamos firmes e fortes, né? Negando aquele prato de mentira. Nós estamos negando esses prazeres. Às vezes a gente pensa que somos seres humanos. Não é falar mentira. Quem nunca pensou, né? Mas o ímpio está lá fora, ele está tão bem, ele está indo viajar, ele está com carros bons, ele está a mesa farta, mas faltou algo até hoje para nós. A gente pode não viver assim, vamos dizer, dentro de um iate, fazendo um cruzeiro, mas faltou o pão nosso de cada dia. O Senhor deixou faltar a roupa, o Senhor deixou faltar o alimento, o Senhor deixou faltar alguma coisa até hoje. A gente pode dizer, teve situações sim, que acredito que teve pessoas, irmãos, que passaram algumas dificuldades, mas o Senhor deixou faltar algo. Então, o que é melhor? Né? Passar por esses maus bocados aqui e ter a nossa salvação eterna, e depois a gente está lá no céu, no paraíso, porque nossa alma vai ser transformada, né? Nosso corpo será transformado, glorificado, estaremos lá no paraíso, aí nós vamos sim nos banquetear, vamos andar em ruas de ouro, de cristal, vamos passear, não vamos ter mais dor, não vamos ter mais sofrimento, não vai ter luto, não vai ter nada disso. Então assim, para a eternidade, então o que vale mais na balança? Esse momento aí que a gente vive, 70 anos, 80 anos, de prazeres terrestres, ou a eternidade de prazeres assim incontáveis que o Senhor tem preparado para nós, que nós nem imaginamos o que nos espera lá. A gente tem só um vislumbre, né? Nas pregações que a gente ouve, que são poucas ali as coisas que a gente consegue vislumbrar, mas isso não é nem um terço do que está preparado para a gente lá no céu. Então assim, a gente tem que pesar, né? Começar a pesar na balança, né? O que é bom aqui nessa terra é viver com Cristo, mesmo que a gente passe dificuldades, ou estar lá na eternidade com Cristo, que nós não teremos falta de nada. Nenhuma lágrima será derramada. Olha que coisa boa. Porque mesmo esses que estão aí fora, a gente olha a aparência. É tudo muito aparência, como eu falei no domingo.
A gente olha a aparência e aparentemente a pessoa está bem. Aparentemente a pessoa está sorrindo, a pessoa está ali naquele momento de prazer ali, mas e dentro dela? E o vazio? E quando ela entra no quarto dela, fecha a porta dela e vai colocar a cabeça no travesseiro? Como é que está a alma dessa pessoa? Como é que essa pessoa está ali se relacionando com Deus? Será que ela é feliz? Então nós vemos o exterior. O Senhor conhece o interior. E Ele conhece o nosso interior. E eu creio que a gente vai levar a nossa cruz até o final. Doendo, machucando, ali às vezes se arrastando. Quantos de nós, né? Tem dia que nós chegamos na casa de Deus nos arrastando. Mas saímos daqui, né? Cheios. Isso é as quartas-feiras, as tardes da bênção. Quantos chegam aqui tão ali caidinhos, abatidos, e você vê sair daqui, nós estamos presenciando isso, a gente pode falar, a gente vê sair daqui animado, vê sair daqui, não está com a solução de todos os seus problemas, mas já está fortalecido para enfrentar o leão lá fora e falar assim: diabo, você não tem poder sobre a minha vida. Quem é o meu Senhor, quem reina e quem manda é Deus. E é Ele que está à minha frente, é Ele que vai me dirigir, é Ele que vai me direcionar. Ele é o dono da minha alma, do meu corpo. Ele é o dono do meu espírito. Quantos a gente vê sair daqui assim, né? Irmãos, 1.3, materialismo e teologia. Questão políticas e teológicas. O corpo é meu, faço o que eu quero. É a perturbação da nossa geração. Por isso que temos que tomar cuidado, cuidado mais especial com os adolescentes, com as crianças. Porque é na mente deles que está a informação que essas ideologias, essas questões políticas, isso, né, de tudo você pode fazer, já na Bíblia já fala. Tudo podemos, tudo me é lícito, mas nem tudo me cabe mais. Nem tudo podemos fazer. Então nós temos que ter essa consciência, e os nossos jovens, as nossas crianças, eles estão em formação. Então os pais, os tios, a família, que já tem mais vivência, mais experiência, né? Para tirar. Porque as escolas hoje, elas estão trazendo isso. Aí pensa, o filho de um cristão dentro da escola, né? Que recebe toda aquela gama de informação dizendo pode, isso pode, isso não é errado, é uma forma de amor. Deus não rejeita, porque eles pegam a palavra e distorcem, né? A palavra começa a ser distorcida, para dizer que está normal. Hoje em dia tudo é normal, e não é normal. A gente sabe que não é normal. Então, como tratar de um jovem, de um adolescente, de uma criança que venha lá de fora, né? Tudo isso na cabecinha, ele está em formação, e ali para os pais, olha que trabalho que o pai tem em casa. O pai tem que estar ali bem alicerçado para poder direcionar, porque senão a cabeça da criança ela entra em parafuso, porque começam a falar, né? Não, isso não está certo, imagina, isso que você fazer é quadrado. E aí a criança ela vai crescendo ouvindo aquilo. E se o pai e a mãe não tiverem uma estrutura, uma base ali bem forte, a cabeça da criança vai entrar em parafuso. Porque ele vai falar: mas se pode, por que meu pai fala que não pode? Mas não vejo mal nenhum. Aparentemente, parece que não é um mal, né? Assim, eu não vou também trazer muitas coisas, porque às vezes a gente vai falar algumas coisas que a cabecinha deles ainda, apesar de termos poucos aqui, mas eles são adolescentes. Tem coisas que a gente tem que vigiar para não falar, que a gente vai entender, né? Mas eles podem não entender. Mas pais, estejam atentos aos seus filhos. Tem pais que deixam o filho: confio no meu filho. Confie no seu filho, sim. Tem que ter essa confiança. Tem que dar liberdade vigiada. E os filhos, né, não tem que ter porque é o cuidado, é o amor do pai com ele. Está ensinando, está direcionando. Então tem que ter, sim, a liberdade vigiada. Você não pode também ser aquela mãe, aquele pai, né, que ali
Prende porque aí, quando ele tiver ali seus 14, 15, 16 anos, eles começam a se rebelar. Quantos, né, que estavam dentro da igreja com os pais até essa idade, quantos jovens foram desviados por causa disso? Né, estão lá fora porque aí eles começam, eu já sou grande, eu já penso, parece que eles chegam 14 anos, eles acham que são donos do nariz deles, que eles já se sustentam sozinhos, que eles já podem. Tem um sobrinho não está mais nessa idade, já está nos 18, mas com 13 anos, 14 anos, não quero mais ir, faço o que eu quero, é do meu jeito. Então, assim, tem que ter, né, o cuidado. Os pais têm, assim, uma responsabilidade enorme. E pais, eu não sou mãe, mas eu sei que os pais têm ali um difícil de pegar um adolescente, porque o adolescente, ele tem essa. Nós passamos por isso, então a gente não pode falar, né? A gente passou. Então, todos nós passamos ali o nosso aborrecência, que a gente diz, né? Mas se eles estiverem bem alicerçados ali, mesmo que eles deem uma desviada, eles voltam. Eles voltam porque está aqui, ó. Está aqui. Tá, a alma deles foi alimentada com coisas boas. Se não existir céu, esse materialismo, essas teologias, essas ideologias, de que tudo pode, tudo está liberado, tudo é normal, isso acaba também influenciando no teológico, influenciando na igreja, né? Porque se não existe, como muitos pregam, não existe céu ou inferno. Então, por que a igreja prega? Por que ela continua? Então, acaba afetando a missão da igreja. Isso também é muito prejudicial. E o ateísmo prático, que é a falta de crença em Deus, os desejos direcionam, fere a palavra de Deus. Isso, de achar que nossos desejos vão se dirigir. Não somos nós que vamos, né, nos direcionar, nós vamos nos deixar levar pelos nossos desejos. Então isso fere a palavra de Deus e leva o ser humano à destruição. É bonito na teoria, mas na prática vai levar ao inferno. Em Lamentações 3:39, já caminhando bem para o final, agora é bem rapidinho. Lamentações 3:39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Então, evitar pecar, né? É difícil. A gente, se falar que a gente não peca, a gente vai estar mentindo, né? Já estamos pecando, na verdade. Então, a gente queixa, mas do que a gente deve nos queixar? Dos nossos pecados que podem nos levar à destruição, dos nossos pecados que começou lá atrás, e a gente sempre volta em Gênesis, né? Se não houvesse a desobediência de Adão, quando o Senhor criou ele, não teria um pecado no mundo. Então, o pecado é a destruição, o pecado é a morte. Então, quando a gente for se queixar de alguma coisa, vamos lembrar, será que eu andei certo? Será que eu andei uma desviada? E Tito 1,16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Que mais uma vez, né, vai falar sobre essas ideologias, esses materialismos, né, essas questões políticas e teológicas, de que a gente confessa, né, que conhece a Deus, mas na verdade a gente não conhece, porque a gente acaba negando Ele pelas nossas obras, pelo aquilo que estamos fazendo. Então é aquilo, eu prego, mas não vivo o que eu prego. Então eu falo de Deus, mas vou fazer tudo ao contrário do que Deus está ordenando. Estou sendo desobediente, né? E isso vai ser abominável, e isso vai nos levar sim à perdição.
E aí, no hino 432 que eu separei, também só um pequeno trecho. Eu achei interessante como esses hinos que cada lição ela traz, ao fim de cada lição eu fui analisar e ele é bem o que a gente estava falando. Estava falando, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro, carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Então vamos viver, né, isso. Vamos entregar de verdade a nossa vida, a nossa alma para o Senhor. Porque ela foi lavada no sangue puro que Ele derramou ali sem nenhum pecado. Ele levou os nossos pecados ali naquela cruz. A alma, ela é imaterial, imortal, distinta do corpo. Ela vai continuar existindo após a morte, sendo responsável diante de Deus. E o tópico 3, alma renovada e submissa a Deus. 3.1, edificação e saúde. A estabilidade de nossa vida cristã e nosso destino eterno depende de como cuidamos da nossa alma. Então, alimentar a nossa alma de coisas boas, alimentar a nossa alma durante toda a nossa vida, oração, palavra, que aqui é a nossa bússola. Tudo que a gente precisa está aqui. Se a gente precisa de uma resposta para o que está acontecendo no nosso emprego, a gente vai encontrar aqui, é só pedir. O Senhor fala com cada um de nós. A gente não precisa de um profeta. Nós somos os nossos próprios profetas. A gente não precisa tirar uma palavra com um terceiro, sendo que nós já temos. O Senhor nos deu essa autoridade, o Senhor nos capacitou. Então tudo que a gente precisa está aqui, ó, na Bíblia. A Bíblia é a nossa bússola para continuar na rota certa. Em Lucas 12:13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. É do 13 ao 21, tá, Joyce? Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Irmãos, lendo essa passagem, aqui fala, cuidar da nossa alma, ter boas ações, bons hábitos. A nossa vida deve ser feita de bons hábitos. Deixar os maus hábitos de lado. O que adianta? Ali a parábola fala, né? Vai edificar um grande celeiro, vai guardar tudo ali, vai deixar tudo guardado e não vai se preocupar depois com o decorrer da sua vida. Aí ele guardou tudo, juntou tudo ali, vai comer, beber, folgar, fazer o que bem lhe apraz e não se preocupou em nenhum momento com a alma, com Deus, né? Não cultivou bons hábitos, somente maus hábitos, coisas ruins. Então, que nós temos que ter consciência, edificar e fazer bons hábitos para que a gente deixe tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é ruim. Se a gente mentia, deixar de mentir. Se a gente desviava um pouquinho daquilo que o Senhor está mandando, deixar de fazer, começar, né, a ter mais consciência daquilo que a gente tem para as nossas vidas, aquilo que a gente tem que trazer para tratar a nossa alma com coisas boas.
Aí o ser humano enche a alma de porcaria, um monte de lixos aí, escuta o que não deve, retém aquilo que não deve, porque ouvir, nossos ouvidos, né, vão acabar ouvindo em algum momento, mas a gente tem que ouvir, passar daqui para cá, deixar passar, mas a gente retém o que não deve, vai alimentando a alma só com coisa ruim, só com coisa ruim, só com coisa ruim. Chegar uma hora que a alma vai estar ali, nem medicina vai resolver, né? Porque vai estar tão cheia de coisas ruins, que o que bom vai sobrar? O que a gente vai apresentar para o Senhor? Ele vai apresentar ali, vamos usar o termo, uma alma podre, uma alma suja, uma alma cheia de lixo. Então não, vamos começar a deixar tudo que é mal, tudo que é hábito mal que a gente tem no dia a dia, vamos começar a deixar, para a gente poder começar a cultivar só coisas boas, só bons hábitos, para a gente alimentar a nossa alma. Nossa parte é alimentar nossa mente apenas com o que edifica. Ajuntarmos com pessoas que vão falar coisas que vão nos edificar, deixar as rodinhas dos escarnecedores, deixar as coisas que não vão trazer benefício nenhum. Tudo aquilo que vai sendo ruim, que a gente vai identificando, né? A gente vai separando. Isso é bom, isso é ruim. Vai fazendo a listinha. O que for ruim, elimina. O que for bom, retém, segura. Nossos hábitos diários, eles vão determinar a saúde da nossa alma. 2. Purificação e renovação. Devemos purificar e renovar nossa alma, para que sejamos transformados e experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vivendo em santidade e temor. A alma, ela precisa ser purificada e renovada continuamente. Não é um trabalho de um minuto só, de um momento só. É contínuo. Contínuo. Desde a hora que levantamos até a hora que vamos dormir, ali, continuamente alimentando ela. Só com coisas boas. Para viver em santidade e comunhão com a vontade divina. O cristão, ele precisa viver em plena santificação, que inclui a contínua rejeição de pensamentos maus, sentimentos, desejos pecaminosos, mantendo pura a alma. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. Então a gente não pode impedir que cheguem coisas ruins aos nossos ouvidos, mas a gente pode impedir que eles façam morada dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Então nós temos que lutar para que a nossa alma ela seja purificada, nos esforçar para isso. Não vamos conseguir sozinhos. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, assumir o controle dos nossos pensamentos, emoções e sentimentos, tudo ligado à nossa alma. Consciência em nós que a nossa alma ela precisa ser cuidada e alimentada com coisas saudáveis. O Espírito, ele promove o que precisamos, mas isso também exige o nosso esforço pessoal. Você é responsável pela sua alma e pelo equilíbrio do seu ser. E o hino 578, que ele vai falar, pede para sossegar, né? Mestre, na minha tristeza eu estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, ó peço, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Mestre, pereço sem ti. Ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. Então pedi para o Senhor sempre: Senhor, vem me acudir. Eu estou perecendo, sozinho eu não vou conseguir, mas me ajuda, segura em minhas mãos. Então cuidar, nós somos responsáveis, né? Enquanto estivermos aqui neste mundo, responsáveis por manter a alma saudável, para apresentá-la diante do Criador, da mesma forma que Ele soprou para a gente na criação. Irmãos, rapidinho eu acho que dá, né? Tempo de fazer o que o pastor pediu. Nós vamos fazer, revisando o conteúdo das perguntas. O que é o homem segundo a lição? O homem é um ser pessoal criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. Aí, tendo que explicar, né, como foi falado, basicamente o que diferencia o ser humano do animal
É porque Deus deu consciência para o humano